Olá, queridos, graça e paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reina e repousa sobre a vida de cada um. Neste momento estou aqui para gravar mais um vídeo para o meu, para o seu, para o nosso canal. Que você possa vir se inscrever, compartilhar, divulgar este vídeo. Nesta manhã eu quero falar desta obra, Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, editada por Stanley Horton, uma obra sensacional a respeito da teologia pentecostal. Vamos ver como é que é essa obra por dentro? Então, roda a vinheta. Então, queridos, aqui está a obra Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, editada por Stanley Horton, da CPAD, uma obra fenomenal, capa dura. Podemos ver que não é uma obra muito fina, é bastante volumosa, né? Aqui temos a contracapa, que vai dizer: se a Bíblia diz eu creio, mas por que eu creio? Como justificar a minha fé? Para tratar dessas questões, 20 dos melhores eruditos pentecostais se reuniram para produzir essa teologia sistemática. Dirigidos por Stanley Horton, um dos mais respeitados teólogos da atualidade, estes eruditos apresentam nesta obra a verdade integral e plena da Palavra de Deus. Através da ótica pentecostal, o leitor conta com um manual de doutrina que, além de vasta erudição, deixa bem claro que Deus continua a operar maravilhas no meio de seu povo. Esta teologia sistemática é indispensável para se ter uma visão clara e sem preconceito da fé pentecostal. Aqui nós vamos ter o nome dos participantes, né? É uma teologia que não é escrita todas as matérias somente por Horton, ele é o editor, eu creio que ele organiza, né? É uma teologia que tem aproximadamente, temos aqui 808 páginas com a bibliografia, né? Vamos ver como é que é esse material por dentro. Aqui nós temos uma folha de proteção, eu comprei ela em 2018, é que eu gravei alguns vídeos de algumas teologias que eu tinha e ela foi ficando para trás, e ela é o meu xodó. Aqui tem uma folha de rosto simples, né? Uma folha de rosto. Aqui temos a ficha catalográfica, o índice, né? Com a lista de colaboradores. Tem um prefácio, tem um panorama histórico escrito por Mike G. Fundamentos teológicos por James Riley Jr. e Ben Acker. Temos a Palavra Inspirada de Deus por John Hinks. Temos O Deus Único e Verdadeiro por Russell Joyner. A Santíssima Trindade por Kerry Mike Roberts. Seres Espirituais Criados por Caroline Densberg e Frank Machia. Temos A Criação do Universo e da Humanidade, Timothy Mullion. Temos A Origem, Natureza e Consequência do Pecado, Bruce Marinho. Temos O Senhor Jesus Cristo, David Nixon. Temos A Obra Salvífica de Cristo, Daniel Picotto. Temos O Espírito Santo, Mark McLean. O Espírito Santo é a Santificação, Timothy Jenner. O Batismo no Espírito Santo, temos John Wycliffe.
temos os dons espirituais, David Lean, temos a cura divina, Vernon Purt, temos a Igreja do Novo Testamento, Michel Dusin, temos a missão da igreja, Byron Klaus, temos a Últimas Coisas, Stanley Orton. Ele escreve a respeito da doutrina das últimas coisas. Temos a nota, o glossário, a bibliografia. Aqui, né, podemos ver a lista de colaboradores para você ver o grau de cada um. No caso, esse Ben Acker, ele é catedrático de Novo Testamento e exegese no Seminário Teológico da Assembleia de Deus. Deixa eu ver, Stanley Orton, PhD, distinto catedrático emérito de Bíblia e de Teologia no Seminário da Assembleia de Deus. Então você pode ver que aqui nós estamos falando de qualquer uma pessoa, são pessoas capacitadas com bagagem para escrever obra a respeito, né? Aqui nós temos o prefácio, do Stanley Orton. Temos o capítulo o Panorama Histórico. Ele vai falar sobre a continuidade dos dons. É uma teologia continuista, né? Teologia pentecostal e suas missões. Temos divisões por causa de diferenças teológicas. Desenvolvimento da teologia da Assembleia de Deus. Ele também fala como surgiu essa teologia assembleiana. A preservação da doutrina até 1950. Temos aqui a preservação da doutrina depois de 1950. Temos mais à frente aqui o desenvolvimento do ensino teológico pentecostal no Brasil. É bom nós sabermos essa história. Perguntas. Aí entramos aqui nos fundamentos teológicos. Ele trabalha por capítulo, né? Cada matéria vai ser um capítulo. A letra é bastante confortável, bastante espaço na lateral para quem gosta de fazer anotações, né? Temos aqui a natureza da teologia sistemática, o conceito de religião, tipos de autoridade religiosa, uma definição de teologia, sistema teológico protestante. Aqui ele vai falar a respeito das divisões teológicas que há dentro do protestantismo. Deixa eu ler aqui, ó. Dentro do protestantismo há vários sistemas teológicos. O exame de cada um deles ocuparia mais espaço do que o disponível neste capítulo. Examinaremos, portanto, dois deles que vêm se destacando desde a Reforma: o calvinismo e o arminianismo. Atualmente, há muitos outros sistemas teológicos. Três deles serão considerados resumidamente: a teologia da libertação, o evangelicalismo e o pentecostalismo. Essa abordagem seletiva é necessária tanto por causa das limitações de espaço, quanto por causa do relacionamento entre esses sistemas e o estudo que ora fazemos. O calvinismo. O calvinismo deve seu nome e suas origens ao teólogo reformador francês João Calvino, de 1509 a 1564. A doutrina central do calvinismo é que Deus é soberano de toda a sua criação. A maneira mais fácil de se entender o calvinismo é conhecer as suas 5 teses centrais. A total depravação, que diz que a raça humana, como resultado do pecado, está tão decaída que nada podemos fazer para melhorarmos ou para sermos aceitos diante de Deus. A eleição incondicional, o Deus soberano na eternidade passada escolheu, no caso, alguns membros da raça humana para serem salvos independentemente da aceitação de sua oferta, que tem como base sua graça e compaixão. A expiação limitada. Deus enviou seu Filho para promover a expiação somente para aqueles que ele lhe gerar. A graça irresistível. Os eleitos não poderão resistir à sua oferta generosa, serão salvos. E o quinto ponto é a perseverança dos santos. Uma vez salvos, perseverarão até o fim e receberão a realidade última da salvação, a vida eterna. Aí já entra o arminianismo, que vai falar da diferença dos 5 pontos do calvinismo, né?
O teólogo holandês Jacob Arminius, 1560-1609, discordou das doutrinas do Calvino, argumentando que, primeiro, tende a fazer de Deus o autor do pecado, por ter ele escolhido na eternidade passada quem seria ou não salvo, e segundo, negam o livre-arbítrio do ser humano, por declararem que ninguém pode resistir à graça de Deus. Os ensinos de Armínio foram resumidos nas 5 teses dos artigos de protesto em 1610. Primeiro ponto, a predestinação depende da maneira de a pessoa corresponder ao chamado à salvação e é fundamentada na presciência de Deus. Segundo, Cristo morreu em prol de toda e qualquer pessoa, mas somente os que creem são salvos. Terceiro, a pessoa não tem a capacidade de crer e precisa da graça de Deus. Mas quarto, a graça pode ser resistida. Quinto, se todos os regenerados perseverarão, é questão que exige mais investigação. Aí, as diferenças entre Calvino e Armínio ficam, portanto, claras. Segundo os arminianos, Deus sabe de antemão as pessoas que lhe aceitarão a oferta da graça, são estas que ele predestina a compartilhar de suas promessas. Em outras palavras, Deus predestina todos os que de livre e espontânea vontade lhe aceitam a salvação ortogada em Cristo e continuam a viver por ele. A morte expiatória de Jesus foi em favor de todas as pessoas e distintamente, e a expiação será eficaz para todos quanto aceitarem a oferta da salvação gratuita de Deus a todos faz. Essa oferta pode ser recusada. Se corresponder à aceitação da graça divina, é por causa da iniciativa desta mesma graça e não em virtude da vontade humana. A perseverança depende de se viver continuamente a fé cristã e a possibilidade de se desviar da fé, embora Deus não deixe que ninguém caia facilmente. A maioria dos pentecostais tende ao sistema arminiano de teologia, tendo em vista a necessidade do indivíduo em aceitar pessoalmente o Evangelho e o Espírito Santo. Então, podemos ver que essa teologia sistemática, nós que somos arminianos, ela ensina, afirma que uma vez que o homem aceitou o chamado pela graça, se ele não continuar perseverando, ele sim tem a possibilidade de cair, né? Então, temos que ter isso em mente, né? O método teológico, a exegese da teologia bíblica com matriz, a natureza e a fundação da exegese, crítica, interpretação e teologia bíblica, pressuposições do intérprete do estudo teológico. Pergunta, né, que nós estamos nas palavras inspiradas de Deus, né? Vamos adiantar o processo aqui, categoria revelação divina. Vamos passar para o próximo tópico aqui, falando sobre a palavra de Deus. Tudo isso aqui só a respeito da doutrina da palavra de Deus. Deixa eu ver aqui. Isso aqui são 65, 123, são 50, são praticamente 60 páginas, 58 páginas falando só da palavra de Deus, o Deus único e verdadeiro, a existência de Deus, o que ele vai provar, a existência, os atributos de Deus, como nas outras teologias, trabalho na Santíssima Trindade, os seres espirituais criados, né? Isso aqui é importante nós também entendermos. Repudiando o inimigo, Satanás, os demônios, chamado ao discernimento no Antigo Testamento, Satanás e os demônios no Novo Testamento, sobre o inimigo, a demonologia, a responsabilidade humana, né? Só para vocês terem uma base, o vídeo já está ficando longo. Então vou adiantar, não é pecado, né? Uma letra muito confortável para se ler, teologia bastante intuitiva, né? Cativa você mesmo
Buscar, né? É um dos meus xodó, gosto muito dela. E aqui, queridos, é só para você ter uma base, como ela trabalha, né? Estou tendo as últimas coisas. E aqui nós já estamos nas notas. As notas. É bastante nota. Em cada capítulo traz a nota. Você vê o glossário, né? A bibliografia, a apoio e proteção e o fim. Então, querido, aqui está a Teologia Sistemática Pentecostal, editada por Steleor. Se você gostou, curte, compartilha e que a graça de Deus possa estar sobre sua vida, em nome de Jesus.